Outra coisa, pastor, que a gente vê, esse mundo pós-moderno trouxe muita dificuldade para essa mente cristã, como o senhor falou, né? Uma mentalidade diferente, de você ter que resistir, às vezes, aqueles afrontas, você não ter que passar por uma pessoa bem-sucedida. Isso tudo da pós-modernidade que é bênção, né? Em alguns aspectos, mas tem trago muita dificuldade na mente cristã. O que nós poderíamos fazer? E aí nós temos o secularismo, o pluralismo, o humanismo, o relativismo, o individualismo, que o senhor colocou bem esclarecido aqui no livro. Mas de alerta para nós, que temos que ter essa mente cristã. Estamos na pós-modernidade e precisamos enfrentar essa dificuldade. O que o senhor pode deixar para nós de alerta? Olha, um dos sinais que Jesus, ele, na verdade, deixou para a gente como sinal desses últimos tempos é que justamente a mente seria outra, né? A mentalidade seria outra. É muito interessante que Paulo, escrevendo também a Timóteo, na sua segunda epístola, a Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer justamente sobre o sinal desses últimos dias. Aí quando você pensa que ele vai falar de terremoto, que ele vai falar de heresia, que ele vai falar de um monte de coisa, ele só fala do homem e dá 19 características desse homem, desse século. Aí você diz, gente, é um outro ser, não é o ser humano, com aquelas características que Paulo dá lá. Então, o nosso alerta é o seguinte, o alerta é que a gente busque em todo o tempo, primeiro, o discernimento de Deus, para que a gente, mesmo que esteja na cultura, porque não tem como estar fora dela no sentido do contexto da sociedade, mas que você esteja nesse mundo sem ser desse mundo. Então, acho que esse é o primeiro alerta que a gente precisa ter, de sempre prestar atenção se não estamos pensando conforme esse mundo, conforme a cultura do tempo presente, conforme essa pós-modernidade, né, que esse já é o nome dado a esse contexto que estamos vivenciando. Segundo, a gente não só buscando esse discernimento, a gente buscando alimentar-se, porque Paulo vai nos ajudar em Filipenses capítulo 4, especificamente no verso 8. Ele vai dizer, para que eu tenha um modo de pensar diferente, eu tenho que preencher essa cabeça com aquilo que de fato vai fazer essa cabeça pensar diferente. Então ele diz assim, tudo que é puro, tudo que é justo, aí ele vai dar um livro final, nisto pensai. Então, assim, nós temos que ter a nossa mente voltada para a verdade da palavra. Aí é Romanos 12:2, Filipenses 4:8, Colossenses 3:1 e 2, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, nosso pensar precisa ser voltado. Então, acho que essa é a segunda caminhada que a gente precisa ter. E, em terceira colocação e exortação, e isso fica mais restrito para os ensinadores da palavra de Deus, seja aquele que é o professor da escola bíblica, seja aquele que é o pastor pregador, seja aquele que é o pregador itinerante, seja lá o que for, é que ele seja aquele que pregue o genuíno evangelho. Pregue o genuíno evangelho, que é um dos pontos que a gente fala, porque aí eu vou produzindo mentes cristãs, com a exposição da palavra, com genuinidade de liderança e fazendo com que mentes possam ir sendo produzidas. Então, assim, discerne, ao mesmo tempo você busca ter, né, essa mente ela é renovável, tá? Porque a Bíblia vai dizendo que isso é uma coisa constante. Por quê? Porque o modo de pensar também não cristão, ele é constante. Sim. Ele se renova cada vez mais tem alguma coisa diferente acontecendo, um modo de pensar diferente. Se você pegar, não precisa ir muito longe não, 10 anos atrás, tinha a sociedade pensava de um jeito. Pensava de outro jeito. Hoje, 10 anos depois, e cada vez mais esse tempo ele é menor, porque no mundo digital que vivemos, um ano é eternidade. Então, tipo assim, ano que vem, é outra sociedade, o ritmo outro ritmo, tá é muito outro acelerado. modo de pensar, muito acelerado mesmo. Então, aquilo que há um tempo atrás levava 20, 30 anos para vir a acontecer, não, hoje com um ano já mudou muita coisa. E esse é um problema que a gente tem,
no que tange a liderança, que quando a liderança ela não acompanha isso, ela é atropelada no caminho. Quando ela diz, gente, o bonde já passou, já atropelou, te largou até no meio do caminho, tu não sabe não viu nem a placa. E abre uma lacuna, né? Abre uma lacuna porque, como o senhor falou, as coisas hoje são muito rápidas, muito dinâmicas. Sim. A gente tem que procurar. Lógico, estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Então, essa mente cristã, ela precisa ser alimentada pela palavra. Sim. E quando a gente começa a perder esse hábito de ler a palavra, de buscar a palavra, de buscar ao Senhor, e com essa avalanche de informações desse mundo, a gente acaba se enfraquecendo e a nossa mente vai invertendo, né? Vai abrindo lacunas para que a gente não tenha uma mente cristã. É muito nocivo porque é sorrateiro. Sim. É muito maligno porque é sutil. Ou seja, é uma coisa que vai acontecendo assim bem devagarinho, quando você vê, já está pensando conforme esse mundo. Sim. E aí não teve nenhuma manifestação de demônio, não teve raio que caiu do lugar nenhum, não teve nada extraordinário. Você só foi devagar aqui, devagar ali. Foi perdendo a essência. Por isso que a gente precisa. Primeiro, o discernimento. Segundo, a gente buscar o alimentar-se pelas escrituras, buscar preencher a cabeça do que é. E aqueles que, de alguma forma, seja pelo louvor, seja pela ministração da palavra, são canais de informação no meio cristão, que façam-se ser um canal do Evangelho, que aí vai produzindo o pensar do Evangelho e na vida de muitos.